Quais ações de empresas brasileiras, afinal de contas, seria capaz de transformar R$ 100 em R$ 1 milhão? Esse é um vídeo que, na verdade, foi uma pergunta que foi deixada ontem no vídeo anterior, com relação às empresas que eu estava falando que seriam capazes de transformar US$100 em US$1 milhão. Inclusive, eu aportei ontem nessas empresas. Se você ainda não viu esse vídeo, só seguir lá no vídeo anterior, do dia anterior, que você vai ver quais são essas empresas. E aí foi deixada uma pergunta lá, quais seriam essas empresas aqui no Brasil, na B3, que poderiam transformar R$ 100 em R$ 1 milhão. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais. Lembrando que a gente obedece às raízes de aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. São 5 ativos aí, são 5 raízes que a gente tem que considerar aí para fazer esse plano 5 funcionar, né? Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simetria, que estou aqui com você todos os dias nesse plano aí de 365 dias. Já estamos chegando aí no 100º dia, mas ainda tem muito tempo ainda para você aprender também com a gente, acompanhar nosso conteúdo e pôr em prática, né? Não adianta ser um plano que você vai deixar lá engavetado, tem que pôr em prática, executar alguma coisa. Então vamos lá no vídeo saber sobre essas empresas brasileiras, oportunidades brasileiras que seriam capazes de transformar R$100 em R$ 1 milhão. Será que é possível? Vamos lá ver. E aí, só uma pequena revisão aí para ontem eu falei, né, mas vou reforçar mais ainda essa questão. A gente vai falar sobre o Compound Annual Growth Rate, ou também conhecido como o CAGR, né? Não tem uma tradução exatamente aqui no português, né? É mais ou menos como se fosse a história do DNA, né? A gente usa o termo em inglês. Aqui, mesma coisa, tá? O CAGR é usado também como prática. O que é o CAGR, né? Só fazendo uma pequena revisão aqui dessa história, porque eu vou falar lá na frente. Vamos supor aqui que eu tenho um determinado ativo ao longo de um tempo, né? Vou colocar em reais, né? Esse ativo, vou colocar aqui uma canetinha diferente aqui, ele sofre volatilidade ao longo do tempo, né? Essa volatilidade, o CAGR, ele vai pegar e transformar essa volatilidade, na verdade, essa taxa de crescimento daquele seu ativo ou da sua carteira, né, daquele seu investimento, em algo meio que constante, né? Em vez de utilizar, levar em consideração essa volatilidade aí, o CAGR é mais ou menos como se eu pegasse aqui, ó, representasse alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa constante, que vai chegar lá no mesmo valor, né? Ou seja, essa taxa de crescimento obedecendo a uma determinada taxa de crescimento. Ou seja, como se estivesse amortecendo ali as volatilidades, né? Diminuindo, suavizando as volatilidades. De uma maneira geral, seria isso. A formulazinha do CAGR é bem simples, né? CAGR, lembrando que ele não te dá o crescimento real, tá? Não é o crescimento real da tua carteira ou do teu ativo. É o valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 sobre N, onde N é o número de períodos. Aqui poderia ser anos, né? Primeiro ano, segundo ano, até N anos, ou N meses, ou N dias, não importa, né? Em geral, aqui a gente está falando sobre anual, tá? Mas essa fórmula você pode utilizar para meses, tá? Ele vai te dar como resposta o crescimento mensal, né? Menos 1. Aqui, se você quiser colocar isso aqui vezes 100, né? Vai transformar o valor em porcentagem, tá? Então seria basicamente esse o CAGR, tá? E agora vamos falar das empresas. Quais empresas brasileiras poderiam de repente chegar de R$100 a R$1 milhão, né? Lembrando que nenhuma delas aqui que a gente vai falar, nem a de ontem, né? Esqueci até de comentar, não é recomendação de compra, né? Ou venda do ativo, né? Tem muita especulação aí nesse ponto, tá? Por que muita especulação? Porque, obviamente, a gente não consegue prever a um horizonte muito longo, né? A gente falou de 40 anos ontem, né? Quase 40 anos, 39 anos, então é muito tempo, tá? Então a gente vai trabalhar com uma hipótese puramente especulativa, né? Daí lembrando que os critérios que eu utilizei lá para escolher as duas ações foi que fosse uma ação cuja empresa é bastante inovadora, que não pagasse dividendos, ou seja, não é pagadora de dividendos, e que também fosse recente aí o seu IPO, né? Ou seja, ela foi lançada na bolsa recentemente. Então, alguns critérios, e que é muito desafio. Já é desafio nos Estados Unidos, né? E é mais desafio aqui no Brasil. Por quê? Empresas altamente inovadoras aqui no Brasil é um pouco mais difícil de ser encontrada.
E quando elas são, quando a gente tem um IPO dessas empresas, geralmente elas preferem fazer o IPO lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, ou na NYSE, né? Então acontece bastante isso, aconteceu com a XP, com a Stone, né? Vai acontecer com o Nubank. Então empresas desse tipo geralmente vão para lá, tá? Mas a gente vai falar sobre alguns casos aqui, tá? Outra, dividendos, né? O critério de não pagar dividendos. Aqui no Brasil é obrigatório o pagamento de dividendos se a empresa tiver lucro. Então, geralmente, empresas muito inovadoras, elas focam no crescimento, não na distribuição de dividendos para os seus sócios. Então, isso aqui já é um fator também complicador aqui no Brasil, tá? E terceiro, o recente IPO, né? Há alguns IPOs aí interessantes que, inclusive, o que eu vou mostrar aqui foi mostrado pela nossa solução aqui, VAPT, né? Nosso método que é baseado em Machine Learning, ciência de dados, inteligência artificial, para apoio nos investimentos em renda variável. Então, o que eu vou mostrar foram exatamente ativos que eu coloquei na minha carteira Quant, lá da Clear, né? Não é a carteira do Plano 5, eu tenho 2 carteiras Quant aqui. Então, tem alguns IPOs, tá? Mas a gente não pode esquecer que a volatilidade que a gente enfrenta é muito maior, tá? Tem muitos problemas aqui no Brasil e acontece muito isso, tá? Então, vamos lá ver aqui, eu preparei uma tabelinha para a gente entender melhor a história. Aqui eu preparei uns dados aqui de empresas que, obviamente, eu já sei que tiveram um crescimento muito grande, tá? E eu fiz esse levantamento, né? De quanto elas já renderam aí nesse período aqui, tá? Desde o IPO delas, tá? Não são essas que eu vou falar, né? Tem bem aqui, ó, BR IPOs, a terceira planilha que eu vou colocar. A primeira Vale 3 aí, no total a gente tem 21 anos, quase todas têm 21 anos, só a última aqui que é Magazine Luiza 10 e BOVA11, aí no caso é o ETF BOVA11, 12 anos. Então, de cara, algumas coisas que a gente tem que observar, tá? O período, o valor que está aqui, né, registrado, por exemplo, aqui, Vale 3, 57 centavos, ou Itaúsa, 0,07 centavos. Na verdade, o que há é o desdobramento, né? Essas empresas sofreram muito desdobramentos ao longo desse período. É uma característica aqui no Brasil e um pouco menos lá nos Estados Unidos. Não tem muito desdobramento. Para você ter uma ideia, a gente vai falar da Amazon e ela não teve nenhum desdobramento ao longo desse período todo. Mas voltando aqui, a gente tem o CAGR delas, né, que a gente calculou. A fórmula do CAGR é aquela que eu mostrei anteriormente, bem simplesinha. Tá? Não é o retorno real, e sim um retorno, vamos dizer, amortecido, suavizado, né? Vamos dizer assim, né? Seria aqui 29%, tá? Lembrando que para dar 2% ao mês em 39 anos, que foi o cálculo que a gente fez de 100 reais virar 1 milhão, teria que ser alguma coisa de 2% ao mês ou 27% ao ano. E aqui a Vale em 21 anos está dentro, né? O mensal dela está 2,12. Então, lembrando que nenhuma delas, aqui eu estou considerando pagamento de dividendos, ou seja, os dividendos eles são retirados do preço daquela cotação, daquela ação, né? Teoricamente, aquele dividendo pode ser utilizado, teoricamente não, na prática eu posso pegar esse dividendo e reaplicar para aumentar mais o crescimento do meu portfólio, tá? Então, não foi considerado isso daqui também, tá? Então, todos os dividendos de todas essas empresas aqui não foram considerados. Então, tome cuidado. Essa análise é simplesmente da cotação que a gente está levando em consideração, tá? Tem que levar em consideração também os dividendos. Em algum vídeo lá na frente eu posso fazer novamente essa análise aqui, tá? Incluindo dividendos. Então aqui só com o preço daquele ativo aqui, a Vale 3 está cumprindo 2,12% ao mês, né? Ou 29% ao ano. Quem não está cumprindo só em cotação, Ambev, todas elas iniciaram aqui, a maioria, né, começou lá em 2000, Ambev aqui 21% não cumpre aqui, lembrando que tem os dividendos, tá? 1,59%. Itaúsa está fechando aqui em 2%. Banco do Brasil fechou também 2,14%. Desde o IPO, é bom lembrar, tá? E aqui VEG, né, que é uma das que tiveram maior crescimento, aqui 30% ao ano, ao longo de 21 anos, dá 2,18% ao mês. E aqui Magazine Luiza, né, a queridinha de todos aí, 47%, que dá 3,25% ao ano. Pessoal, 3,25% ao ano é muita coisa. E aí, só para você ter uma ideia, esses 3,25% ao ano, bora ver quanto é que ficaria aqui, né? Vamos colocar aporte inicial aqui, R$100, e cada mês R$100 também, né? Se eu colocar 3,25, dê uma olhada aqui, que é o da Magazine Luiza, tá? Para isso, ela teria que manter, obviamente, por todo esse período aqui. Vamos colocar aqui os 39 anos
que eu estava simulando, né? Olha aqui quanto dá. 10 bilhões, né? 10 bilhões de reais, aportando aí, no caso, R$ 100 todo mês, tá? R$ 100 todo mês. Obviamente que uma taxa de 3,25% ao mês é muita coisa, tá? Então, a gente já conseguiu com a nossa solução, né? Mas a questão, como eu falei sempre, é no longo prazo. No longo prazo, a gente espera algo em torno de 2%, que é a minha meta principal, né? Tudo que vier acima disso, obviamente, ninguém vai reclamar. BOVA11, que é exatamente o Ibovespa, né? O Ibovespa, nesse período aqui, desde quando ele abriu aqui, 2008, ele, usando o CAGR, né? Lembrando que é aquele, o retorno composto, né? Como se fosse o retorno composto para uma taxa constante, né? 11% ao ano, que dá 0,86% ao mês. Por quê? Obviamente, o BOVA11 sofreu uma volatilidade imensa aí ao longo desse período, e por isso que essa taxa de retorno aí é bem baixinha aqui para o BOVA11. Para a gente ter uma ideia aqui, nos ativos americanos, eu peguei aqui a Amazon, a Microsoft, Apple, Google, Tesla, a Berkshire Hathaway e o IVV. Se a gente for ver aqui rapidinho, a gente pode observar algumas coisinhas, né? Como eu falei, o pagamento de dividendos aqui não está incluído na conta. Apesar de que a maioria, por exemplo, a maioria não, né? A Amazon com certeza e o Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, né? E a Tesla, elas nunca pagaram dividendos. As outras já pagam dividendos, Microsoft, Google também não, né? Apple e o Google, aliás, Microsoft e Apple já pagam dividendos a partir de um determinado momento, mas o Google também não, né? Mas enfim, se a gente for observar, muitas delas aí batem lá, superam aquela taxa de 2% ao mês, né? Olha só aí para você ter uma ideia, aqui superou todas as expectativas. Tesla, o IPO relativamente recente, né? 2010, né? Gente, relativamente recente, já são 11 anos, né? Mas aí, né, considerando uma taxa de crescimento de 56% ao ano e 3,8% ao mês, né? Por isso que não é à toa que o Elon Musk, né, se tornou um dos maiores bilionários, está em segunda posição, né, alternando um pouco ali com o Jeff Bezos, né, e não é à toa que ele se tornou bilionário rapidamente, entre aspas, né. Estava lá atrás, de repente, saltou, né, exatamente pelo crescimento rápido da Tesla aí nos últimos anos. Mas enfim, aqui de todas elas aqui, apenas a Apple também, lembrando que o que aconteceu com a Apple? A Apple foi uma empresa que quase foi à falência, né? E aí fez um turnaround com o retorno do Steve Jobs, né? Daí lançou os novos Macs, né? Aí veio depois o iPhone e se tornou o que ela é hoje. Então a Apple sofreu muito tempo e também a gente não pode esquecer que aqui a gente também não está considerando o pagamento de dividendos, tá? Enfim, outras aí. Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, ele não paga dividendos, tá? E está em 1,48% ao mês, tá? E isso foi ao longo de 42 anos, né? Assim como a Apple, né? A Apple 40 anos, aqui o Berkshire Hathaway seria aí 42 anos, a mais antiga dentro dessas aqui que eu estou apresentando, tá? E o IVV, que é o ETF que replica o S&P 500, a gente tem aí um retorno de apenas 5% ao ano ou 0,45% ao mês. Também sofreu aí ao longo desse período todo aí de 21 anos o IVV, né? Que exatamente replica o S&P 500. Agora, para finalizar, vamos falar das empresas que eu tenho em carteira, tá? Que foi a pergunta que foi deixada lá. Quais são as empresas brasileiras que poderiam se transformar R$100 em R$1 milhão, tá? Aí eu acho bastante complicado, tá? Por isso que eu acredito mais em um trabalho mais ativo aqui no Brasil. Por exemplo, a gente desenvolve uma solução que faz exatamente isso, né? Que te ajuda a escolher as ações em um determinado momento. No caso aí, para nossos assinantes, a gente entrega a cada 15 dias e você escolhe lá a gente tem um sistema de ranqueamento em que você vai visualizar quais seriam essas empresas que você poderia utilizar na sua carteira para fazer esse crescimento aí em torno de 2% ao mês, né? Que inclusive a nossa inteligência artificial trabalha com essa meta, né, de 2% ao mês. Em um outro momento eu posso explicar melhor essa história da inteligência artificial. Mas enfim, eu acredito que aí é a minha estratégia, tá? Seria um pouco mais ativa, né? É um pouco mais difícil de manter esse crescimento aí de meta de 27% ao ano, né? Existem, obviamente, empresas que inclusive superam muito isso, mas o problema sempre é no longo prazo. Então, a tendência é que em um determinado momento haja algum remanejamento, algum rebalanceamento da carteira. Mas enfim, as empresas que a gente tem aqui
que eu tenho em carteira, que inclusive eu fiz os aportes utilizando a solução que a gente tem, é o BID4, que é o Banco Inter, né? LWSA3, que é a Local Web, né? Uma empresa que todas elas fizeram recentemente o IPO, né? No caso, o Banco Inter foi a mais antiga aqui, 2018. Cash3, que é Melius, tá? AR3, que é a Aeris, é uma empresa que fabrica pá de aerogeradores, né? Gerador eólico, né? Uma coisa bem de super nicho aqui, né? Enjo 3, que é Enjoei, né? Que é um marketplace de roupas usadas, mas também tem uma parte nova lá. E aqui eu coloquei como referência o BOVA11 também, um período mais recente, aqui 2020, lá pós-pandemia do coronavírus, né? Então a gente tem esses resultados. Como a gente pode ver aqui, a que cresceu absurdamente, né? Nesse caso aqui, é Cash 3 com 24% ao mês, tá? Eu estou considerando aqui todas elas ao mês, não é ao ano. Naquela formulazinha aqui, deixa eu só relembrar aqui, nessa fórmula aqui, esse N que eu estou utilizando agora é o mensal, tá? Por quê? Porque é IPO, né? É empresas recentes, não tem, algumas delas não tem nenhum ano, né? Só quem tem um ano aqui é a Local Web e Banco Inter. As outras são 8 e 7 meses. Então, por isso que eu fiz mensal. Então, por isso que o valor está alto, porque foi um IPO recente e são empresas com tendência de alta nesse momento. No caso, a Melius, aí 24,52% ao mês, uma coisa absurda, né? Se fosse manter essa taxa, obviamente essa taxa tende a crescer no início do IPO, né? Depois ela vai caindo e ficando estabilizada, né? Mais ou menos. Essa é uma tendência. Dá umas subidas, dá umas caídas, então fica nessa volatilidade, tá? Mas obviamente nunca vai ficar nessa taxa absurda aqui de 24,52% ao mês. Nem as outras lá que você está vendo aí, a Banco Inter com 9% ao mês em 37 meses, é muita coisa, tá? E só quem está aí na história que na verdade está com prejuízo é a Enjoei, tá? Está com menos de... Está com, na verdade, com prejuízo aqui nessa história. Eu tenho em carteira e está em prejuízo na carteira também. Mas enfim, são essas empresas que apresentam esse crescimento nesse momento, né? Com aquelas características que eu falei, que é IPO recente, né? Não pagam dividendos ou pagam bem pouco dividendos. Ou seja, tem foco no crescimento, né? Ela tem esse foco, não está com o objetivo de distribuir dividendos, tá? E o terceiro item, que é um pouco mais complicado, que é a questão da inovação, como eu falei, né? Essas empresas apresentam alguma inovação, né? Não é aquela coisa absurda, né? Mas tem inovação, por exemplo, vamos supor um Banco Inter da vida, né? Vamos supor que ele entre no negócio da criptomoeda e explode lá, né? Ou seja, cresce mais ainda aquele negócio lá do Banco Inter. Então, ele consegue realmente alavancar cada vez mais o negócio. Todos eles, na verdade, uma empresa, e isso difere um pouco lá daquelas que eu escolhi ontem, né? Tem que ter essa característica de alta escala, grande escala, né? O Brasil é grande, tá? Pode acessar muitas pessoas, mas possivelmente para transformar os R$100 em R$1 milhão, essas empresas vão ter que atingir outros países, né? A região aqui da América Latina, ou de repente África, ou até mesmo parte da Europa, seria possível atingir, né? Então elas teriam que ter essa capacidade de capilaridade, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma aposta, né, que você vai fazer. Assim como eu fiz aquela aposta ontem nas empresas americanas, seria alguma aposta aqui também no Brasil. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixa um comentário aí. É uma honra responder. A gente cria conteúdo a partir também do seu comentário. A gente pode responder melhor a resposta, né? A gente pode fazer uma resposta mais elaborada. E essa é interessante, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, tá? Compartilhe com seus amigos aí para a gente criar a nossa comunidade de investidores quants. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Abraço e até amanhã.